quanto cobrar pelos trabalhos realizados com drones. Então tem muita gente que não sabe de fato como fazer um orçamento, como cobrar. Tem pessoas que, tipo, eu tô cobrando barato, tem outras que dizem, eu não quero cobrar muito caro. Então, como é que a gente vai agora montar um orçamento que você tenha lucro, mas que você também faça dentro de um preço justo, né? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como é que você vai montar esse orçamento. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o orçamento que a gente vai fazer para o nosso cliente, ele depende de uma série de fatores, né? Do ambiente, vai depender também da distância, da dificuldade. Então a gente tem que levar tudo em consideração antes da gente propriamente fazer ali um orçamento para dar ali para o cliente, certo? E só para você ter uma ideia aqui, ó, isso vai depender, né? O orçamento, ele vai depender do seguinte, ó, alguns exemplos aqui. Primeiro, o tipo de serviço que você vai estar utilizando, né? Fotografia, filmagem, inspeção, mapeamento. Todos esses serviços, eles têm um preço completamente diferente um do outro, porque a complexidade, o tipo de aeronave que você vai usar em cada projeto desses é completamente diferente. Então, o preço também vai variar de acordo com o tipo de serviço que você vai estar prestando ali para a pessoa. Uma outra coisa também é o seu tempo de experiência que vai levar, que você tem que levar em consideração. Então, assim, ó, quando a gente tem pilotos mais experientes, que você já sabe o trabalho que você vai entregar, né, um trabalho ali de alto nível, né, então o orçamento ele também vai depender disso. Para aqueles que são iniciantes também, então você vai fazer ali um orçamento com base também no que você sabe fazer, naquilo que você pode entregar, porque muitas vezes o cliente pode estar pedindo um trabalho de alto nível e você começou agora ali, então você às vezes não sabe fazer edições de vídeo, por exemplo, mas você também pode orçar, sei lá, um editor de vídeo e colocar lá dentro do teu projeto. Uma outra coisa também aqui é o tipo de aeronave usada, né? Então, o tipo de drone que você vai utilizar também vai influenciar sim no teu orçamento, né? Porque uma coisa é você, por exemplo, utilizar um DJI Mini 3, outra coisa é você utilizar um Mavic 2 Pro ou talvez um Mavic 3 Pro, né? São drones muito mais robustos, são drones que têm muito mais tecnologia, né? E é um drone de alto nível, então isso também, o tipo de aeronave que você vai utilizar vai também ser levado em consideração na hora de você fazer aí o seu orçamento, ok? Um outro fator também, né, que são os fatores diversos, o local, a complexidade do voo, se é um voo indoor, se é um voo que vai ser fora, né? Então a gente leva tudo isso em consideração. Vamos lá, vamos supor que o cliente ele pediu isso aqui, ó. A empresa pediu para o piloto filmar um parque eólico e produzir um vídeo de 3 minutos. O local fica a 200 quilômetros da cidade do piloto e irá levar 2 dias de gravações, né? Então, essa é a condição que a gente vai ter, né? Um local que fica distante, fica a 200 quilômetros, serão 2 dias de gravações e você vai estar filmando ali um parque eólico, né? Então, o que é que a gente vai levar em consideração aqui agora? O que é que a gente precisa orçar? Primeiro, o valor das filmagens que você vai fazer. Você precisa orçar o seu combustível, né, para você ir até lá, o combustível de ida e volta. Você tem que orçar a sua alimentação. Você vai ter que orçar também a pousada, porque você vai ter que ir num dia e voltar no outro. Às vezes você não consegue voltar no mesmo dia, né, dependendo do projeto que o cliente está te pedindo. Então você tem que orçar uma pousada. O custo também aí da pós-produção. Um ajudante, né, alguém que vai com você ali, porque às vezes os locais são, sei lá, de difícil acesso, é um local onde geralmente você está sozinho, não é legal, então muitas vezes você vai levar alguém para estar te auxiliando ali nos voos, né? Então é sempre bom colocar alguém ali para estar te auxiliando nesses tipos de trabalho, né? Então não é em todos, mas em alguns realmente é legal você levar alguém ali. Qual o grande erro que as pessoas cometem na hora de fazer um orçamento? É tipo o seguinte, ó, o cliente chama, você não entende o projeto e você diz assim, vou cobrar, por exemplo, R$12.000. Dos R$12.000 que você cobrou, você começa a tirar agora os custos de gasolina, você tira os custos de alimentação,
você cobra o cara, mas você assume todos os custos, na verdade, né? E daí a tua margem de lucro vai lá para baixo, né? Você cobra, por exemplo, R$ 2.000 por um trabalho que você fez, mas de repente você gastou aí R$ 700, 800, ou até mesmo a metade disso só com custo de transporte, alimentação, combustível e etc. A gente precisa colocar todos esses custos dentro do orçamento, né? Para depois a gente dar o orçamento final para o cliente, né? Então a gente vai ter que fazer todos esses cálculos aqui. Mas o nosso exemplo, a gente tem aqui uma empresa, né, que pediu para a gente se deslocar a 200 quilômetros. Então a gente vai agora fazer basicamente o cálculo de quanto ficaria esse orçamento dentro dessa perspectiva aqui, dentro dessa situação aqui que eu estou falando. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter o serviço e vamos ter os custos. Então aqui eu vou mostrar a tabela. Primeiro, as filmagens. A filmagem, como é você que vai estar fazendo, vai ser propriamente a sua margem de lucro. Então, tipo assim, ó, você vai filmar, é você que está indo, e você vai dizer o seguinte, cara, eu quero ganhar aqui nessas filmagens R$ 2.000, R$ 3.000, essas filmagens aqui. Então é aquilo que você vai cobrar pelo teu serviço. Então esse é o teu lucro, né? Aí vamos supor aqui a gente vai cobrar R$ 3.000, porque o ambiente é a 200 km de distância, né? Então a gente vai usar aqui um Mavic Air 3, né? Então, se a gente vai estar utilizando um drone de alto custo, né? Então a gente também vai estar cobrando um valor um pouco diferenciado, porque a gente tem que levar em consideração também o tipo de drone que está sendo usado para gerar essas imagens. Uma outra coisa aqui que a gente precisa entender é o combustível, né? Você precisa fazer o orçamento do combustível, obviamente, porque às vezes uma viagem de 400 quilômetros, né? Porque é 200 para ir, no nosso exemplo, e 200 para voltar. Então, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer o cálculo do combustível. Então, a gente vai percorrer aí 400 quilômetros, certo? Então, 400 quilômetros aqui. E o meu carro, ele consegue fazer, né, 13 quilômetros com 1 litro. Então, eu vou pegar esse 13 quilômetros que ele faz com 1 litro e vou fazer o seguinte, ó, 400 dividido por 13, né, que vai dar isso aqui, ó, 30. Então, eu vou precisar de 30 litros, né, para ir lá e voltar. Então, agora eu vou pegar esse 30, esse valor aqui agora, e vou multiplicar pelo valor da gasolina, que é de R$ 6,50 nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, você que está aí assistindo, você vai ver qual é o custo da gasolina aí. E aí eu vou ter esse valor aqui de R$ 200, né, de combustível para eu ir no local e voltar. E é desse jeito aqui que a gente acaba fazendo esse cálculo do gasto, né, do custo do combustível. Então, uma outra coisa aqui é a questão da alimentação. Então, se você está indo para um lugar onde você vai precisar voltar no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, né? Às vezes você vai para um local e você passa ali de um período para o outro. Você vai de manhã, volta à tarde. Então esse período do almoço aí, você tem que colocar no orçamento. É quanto? É 20? É 30 reais o almoço? Uma outra coisa aqui também que a gente precisa orçar é a questão de uma pousada, de um hotel aí, né? Às vezes o cliente vai te pedir para você ir num dia e voltar no outro. Isso acontece muito também. Então você precisa orçar aí a diária, né? Se vai no dia, volta no outro, uma diária, ela resolve aí a questão do problema. Eu coloquei aqui um valor de R$ 200, porque você vai num dia, tem almoço, né? Você vai ter a janta da noite, você vai ter o café da manhã do dia seguinte e você vai ter o almoço do dia seguinte, que é na volta. Outra coisa, o custo de produção. Então assim, ó, às vezes o teu cliente ele vai pedir para que você crie um vídeo, você não vai apenas tirar, fazer uma fotografia ou você vai apenas fazer filmagens. Às vezes o cliente ele quer realmente que você monte um vídeo publicitário, né? Então o que é que acontece? Para quem tem experiência, já sabe fazer edições de vídeo, você já tá de boa aí. Só que mesmo você sendo um editor, você precisa orçar o custo de produção. Se por acaso o editor é você, então a sua margem de lucro, obviamente, vai subir. Caso você não saiba editar, então você tem que procurar alguém que faça a edição e você já vai orçar esse valor da edição
dentro do seu orçamento, porque se o cliente ele quiser um vídeo, você precisa também entregar um vídeo. Então, filmar é uma coisa, editar e produzir um vídeo publicitário é outra coisa. Então, a gente precisa colocar o custo de produção também dentro do orçamento, ok? Outra coisa é simplesmente aqui um operador adicional ou talvez alguém que vá te auxiliar, né, nesses locais. Muitas vezes, dependendo do local de onde você for gravar, por exemplo, os locais são às vezes locais solitários, locais que não são frequentados por pessoas, são locais que distantes da cidade. Então, geralmente você fazer esse tipo de trabalho sozinho é um pouco mais desafiador, até porque você vai estar ali com um drone com valor bem alto, né? Então você precisa, às vezes, colocar alguém para te auxiliar, para te acompanhar, para estar ali com você durante esse período de gravação. E daí o custo total, né, de você gravar um parque eólico para uma empresa de energia eólica que fica a 200 metros, a 200 quilômetros melhor, da sua cidade, iria ter esse custo aqui de R$ 4.550, mais o valor da nota fiscal se o cliente pedir. Então aqui algumas pessoas podem achar um valor um pouco elevado, né? Para você, principalmente que está iniciando aí, você cobrar um serviço aí de R$ 4.550, né? Para quem está iniciando pode dizer, nossa, é um valor muito alto, ninguém vai pagar por isso, mas tem gente que vai pagar, tem empresas que vai pagar por esse tipo de serviço. Outra coisa, galera, não vale a pena você estar investindo num drone de 9, 10 mil reais, 11 mil reais, para você estar cobrando diárias ali de 300 reais, está cobrando 300 reais para você estar fazendo determinado serviço. Porque se por acaso você tiver um contratempo ou você se acidentar com o drone, o custo que você está cobrando ali é tão baixo que não dá de maneira nenhuma para você cobrir os eventuais danos que você pode ter com o seu drone. Então não vale a pena, obviamente, você estar cobrando um valor muito abaixo quando você paga caro por uma aeronave e você vai colocar ela no ar. E cobrar um preço que seja justo para você, né? Que cubra até mesmo eventuais danos caso você venha sofrer com sua aeronave. Essa é a maneira como a gente faz um orçamento, a gente orça tudo, define a nossa margem de lucro e manda para o orçamento. Em cima disso aí, você pode depois negociar com o cliente, você pode dar desconto, enfim. Depois que você tem o orçamento fechado, você pode sim aí negociar com o cliente, decidir se você mantém o preço, se você diminui, dá algum desconto, né? Mas essa é a maneira correta de você montar um orçamento e cobrar um preço justo, né? Que não vai trazer prejuízo para você que vai estar aí voando com seu drone, beleza? Se você não é inscrito no canal, aproveita aí, apoia a gente, dá um like nesse vídeo, se inscreve também, ativa as notificações para você receber cada vez mais conteúdos igual a esse. Então vou ficando por aqui e até a próxima.